dia, Snapchat. Assunto de hoje: obesidade, protocolo ou dieta do HCG. Então, primeiramente, falar que a obesidade é uma doença, que essa doença não tem cura, né? E que o crescimento, principalmente depois da década de 80, é muito grande. Então, por que desse crescimento, né? Principalmente a partir da década de 80? Por conta da introdução dos carboidratos refinados, né? Muito carboidrato na alimentação. Então, a indústria farmacêutica, desde aquele momento, vem tentando resolver através de diferentes medicações como Xenical, Fenproporex, Sibutramina e tantos outros aí que já tentaram resolver o problema, mas a curva continua ascendente, crescendo. Qual o problema dessas medicações? Elas tratam o problema obesidade, né? Mas não tratam a causa do problema, por que a pessoa está obesa. E isso acaba gerando o quê? As pessoas voltam a engordar, né? Então, um dado importantíssimo para vocês guardarem na cabeça aí. 90 a 93% de quem emagrece no Brasil e no mundo voltam a engordar, ou seja, quase que todo mundo. E cirurgia bariátrica, né, para aqueles que acreditam que uma cirurgia vai resolver o problema, pior ainda, 96% voltam a engordar. A única diferença é que na cirurgia bariátrica isso ocorre dentro dos primeiros 10 anos, né, um prazo um pouquinho mais longo. E como eu já falei inúmeras vezes, né, vocês já sabem, o grande problema de saúde hoje chama inflamação, né? E qual o problema da obesidade e inflamação? A gordura branca possui adipocitocinas, mais ou menos 35 tipos diferentes. E o que elas geram no nosso corpo? Inflamação. Então esse é o grande problema. Inflamação vai acarretando problemas no seu organismo, levando a infartos, AVCs e morte súbita. Tá? As pessoas nem sabem o que é isso, mas morte súbita ocorre muito. Sabe quem que morre de morte súbita? Aquele obeso que colhe exame de sangue e fala assim: não, meus exames estão bons demais, e continua obeso. Bom que morre feliz, né? Porque cai, morre, né? Sem nem perceber. Então morreu feliz achando que os exames estavam bons demais. Aí, só para fazer aqueles dois parênteses, exame de sangue é uma parte, né? Uma pequena parte de um todo. E o segundo parênteses é: valores de referência não servem, não funcionam, né? Então, se você olhou lá nos valores de referência e está achando que está bem, coitado. Aquilo lá pega 95% da população, ou seja, você acha que 95% da população está saudável? Nunca. Um dos maiores indicadores de saúde hoje chama cintura. Uma mulher com uma cintura acima de 88 centímetros e um homem com uma cintura acima de 102 centímetros tem uma chance de ter um infarto, um AVC, um tromboembolismo, uma morte súbita infinitamente maior do que uma mulher que tiver uma cintura abaixo de 84 centímetros e um homem abaixo de 98 centímetros. Então isso é importantíssimo. E aí surge o motivo desse snap de hoje, né? Porque de se usar substâncias sintéticas como sibutramina, Fenproporex, né? Xenical, substâncias que o homem inventou, e não poder usar um hormônio que o ser humano já produz, que já existe na natureza, que já existe dentro do nosso corpo. Então, aos poucos, vocês vão entendendo qual que é o poder da indústria e do capitalismo dentro da área médica e da indústria farmacêutica, a indústria da doença, né? Porque é a doença que dá lucro, né? A saúde não dá lucro. Então, da onde surgiu esse HCG, a ideia de usá-lo, né? Um hormônio que já existe, que é bioidêntico, é idêntico ao que existe no corpo. Simmons, que é um médico, na década de 60, 1952, começou um trabalho em cima de meninos obesos, meninos. E esses meninos apresentavam modificações corporais, físicas, com aspecto de corpo de mulher, aspecto em pera. Aqueles meninos com ginecomastia, né, gordura na região do peitoral e gorduras em flancos, né, em culotes. Começou a tratar esses meninos com HCG. Esses meninos também às vezes apresentavam o testículo alto, e daí ele começou a perceber que o emagrecimento nesses meninos era diferente, tinha a perda dessas gorduras anormais. Então começou a estudar o emagrecimento usando esse HCG para perda de gorduras anormais, gorduras que são difíceis de se perder.
Aí vamos fazer um parênteses aqui que vocês vão aprender uma coisa, chama off-label. É quando você usa uma medicação para uma coisa, um tratamento, e descobre que ela serve a outros tipos de tratamento, né? No caso agora a obesidade. Então isso aconteceu, por exemplo, com Victoza, medicação que foi elaborada para o tratamento do diabetes, mas que se percebeu que havia emagrecimento. Começaram a usar o Victoza em tratamento de emagrecimento. Isso se chama off-label e é totalmente legal. Isso funciona e é aprovado pela Anvisa, por qualquer órgão. Mais algumas observações importantes para a gente entender daqui para frente. Primeiro, o que engorda, né, é carboidrato pela liberação de insulina e os excessos de carboidrato que a gente tem na alimentação hoje, né, decorrente desse tipo de alimentação nossa, completamente diferente da alimentação paleo, a alimentação dos nossos antepassados que comiam muita proteína e muita gordura, né, e não comiam o carboidrato ou muito pouco carboidrato. Outra coisa importante é em relação ao emagrecimento. Quando nós estamos falando em emagrecimento, nós estamos falando em gordura, nunca em massa muscular. Nós não estamos falando de peso em balança. E isso, como eu já falei inúmeras vezes, né? O emagrecimento se dá em gordura e quando se perde massa muscular, se perde metabolismo. Então nós vamos falar um pouquinho de como é que funciona esse protocolo dieta do HCG, mas deixar claro que existem inúmeros tipos de protocolos, fontes da medicação, né, do hormônio HCG bioidêntico, diferentes fontes e fabricações, né, para a gente poder confiar ou não nesse produto. E dentro desses protocolos varia-se também as doses, né? Então, o mesmo protocolo que eu uso é um protocolo que eu modifiquei e tive excelentes resultados que vocês vão ver daqui para frente e mantive. Então, o protocolo que eu uso é o mesmo protocolo que o Dr. Belúcio usa, que é um argentino, que hoje talvez seja o médico que mais acompanhou pacientes em protocolo HCG no mundo, um cara que tem mais de 16 mil pacientes acompanhados. Porém, mesmo assim, fiz modificações em cima do protocolo dele, modificações pessoais que uso nos meus tratamentos. Por que disso? Porque em 2013 eu fiz um curso com ele na Argentina, em Buenos Aires, e percebi que os meus resultados eram melhores que os resultados dele, por conta das modificações que eu fiz no protocolo, principalmente não em relação ao peso, e sim em relação a medidas, principalmente cintura. E como esse é o grande lance em relação à saúde, perda de medida, perda de cintura, eu mantive as modificações pessoais e tenho excelentes resultados. Hoje no Brasil sou um dos que mais tem pacientes em acompanhamento de HCG. Os resultados realmente são muito rápidos e não é porque são rápidos que são ruins, os resultados são excelentes, né? Quando a gente fala nisso, a gente está querendo dizer que as pessoas perdem muita gordura rapidamente, mas não perdem massa muscular. Esse é o grande lance dessa dieta. Então, mulheres que perdem 15 quilos em 40 dias, homens que perdem 20 quilos em 40 dias, porém, vocês vão ver os resultados. Perderam muita cintura, perderam muita flacidez, celulite, afinou, né? E sem cair, nada cai quando se perde bem. Mais um parênteses aqui, músculo é uma coisa densa, gordura é uma coisa volumosa, né? Então, quando você perde muita gordura, você perde muito volume. E quando você não perde músculo, você não fica flácido, as coisas não caem. Não é como uma cirurgia bariátrica em que o cara perdeu 20 quilos em 40 dias, como um paciente do HCG. Qual que é a diferença? Esse cara, tudo cai, né? Ele acaba tendo que fazer uma abdominoplastia para corrigir. Então usamos o HCG, que é um hormônio bioidêntico, um hormônio exclusivo da gravidez, que há uma produção muito alta no primeiro trimestre de gestação, né? A mulher durante 90 dias fica fazendo altas doses de HCG no primeiro trimestre da gestação, com o intuito deste HCG mobilizar a gordura anormal dessa mulher e levar para o feto, levar para alimentar o feto durante a gestação. Então, no protocolo, o que acontece é uma mimetização da gravidez. A gente tenta enganar o corpo para ele acreditar como se você fosse gerar uma criança, né? E isso funciona tanto no homem como em mulheres. Lembrando que o HCG
surgiu do tratamento de crianças do sexo masculino, né? Lá com Siemens, em outro tipo de trabalho, em outro tipo de tratamento. Só que no protocolo, primeiro, as doses usadas são infinitamente menores do que o que a mulher produz na gravidez. E segundo, o período da fase hormonal são 40 dias, a fase inicial hormonal, primeira fase, e não 90 dias como na mulher. Então esse HCG associado a uma dieta muito restrita e simulando essa gestação, vamos dizer assim, entre aspas, acaba que a pessoa, homem ou mulher, precisa tirar energia de outros lugares. E essa energia ela vem da gordura. E o HCG vai potencializar esse uso de gordura como fonte de energia. Por isso que as pessoas não sentem fome, porque existe muita gordura na corrente sanguínea. Então, no caso, nós estamos nos alimentando da nossa própria gordura de reserva e anormal, né? E o cérebro não sabe diferenciar se essa gordura veio de uma picanha que você acabou de comer ou se veio da sua barriga, do seu culote, da sua gordura normal. Portanto, ele entende que você tem fonte de energia e você acaba não sentindo fome. Então você está fazendo uma dieta muito restrita, se alimentando da sua gordura e sem fome. O HCG é um hormônio que veio da modulação hormonal, né? Então ele é um modulador hormonal e ele acaba modulando o seu hipotálamo, que é quem é responsável por gerar saciedade e fome. Então ele acaba modulando o seu hipotálamo, te deixando saciado também. Fora isso, o HCG, por ser um hormônio já presente na natureza, ele é um hormônio parecido com outros já presentes na natureza, como FSH, LH e TSH, e acaba melhorando a função hormonal dentro do seu organismo de uma maneira geral. Então, por que as gestantes nos países muito subdesenvolvidos que passam fome acabam gerando crianças com saúde, né? Relativamente com saúde? Porque essas crianças, durante toda a gestação, graças ao HCG, conseguem receber fonte de energia. O HCG vai tirando fonte de energia da mãe e levando para o feto. Então, neste momento, eu quero que vocês entrem no site, dê uma olhada nos resultados, né? Lá tem um item resultados. E notem não só que os resultados foram rápidos, mas sim que resultados excelentes, né? Com perda de cintura, perda de medidas, né? Sem flacidez, sem celulite. Então, se diante de uma dieta comum, né, que se perde músculo e que se baixa o metabolismo, a chance de voltar a engordar é de 90% a 93%, em uma dieta hormonal onde não se perde músculo, né, onde se perde só gordura, a chance de voltar a engordar é muito menor, talvez o contrário, 7% a 10%. Isso se chama perder peso, emagrecer, perder gordura e não só peso na balança. E esse é o emagrecimento real e que não gera efeito rebote. E claro que junto com esse processo de emagrecimento vão se tratando as causas do problema, né? Mudando hábitos, né? Gerando novo estilo de vida. Então vamos às críticas ao HCG, né? Primeira crítica, né, são os céticos, as pessoas que não entendem nada e que dizem que hormônios dão câncer. Primeiramente, deixar claro que nós estamos falando de um hormônio bioidêntico e não um hormônio sintético produzido pelo homem como anticoncepcional oral. Esse sim dá câncer. Segundo, vamos entender pela ótica de um médico mais moderno, né? Os hormônios, na verdade, protegem de câncer, né? Então vamos entender isso. Como são as curvas hormonais com a idade, né? Os hormônios, quase que todos eles, a partir dos 30, 40 anos, começam a cair muito, né? E principalmente depois dos 40 começam a despencar, certo? Então assim funciona a nossa parte hormonal. Pasmem os senhores, né? A curva de câncer por idade é o contrário, né? Quando começamos a ter tipos de câncer? Depois dos 30, 40 anos. É ali que é a alta incidência de tumores. Ou seja, até quando seus hormônios estavam bons, altos, você não tem câncer. Mas quando eles começam a cair, despencar, a incidência de câncer dispara, aumenta muito. Por quê? Porque você perde proteção, os hormônios é que te mantêm bem, que te dão tudo, regulam tudo dentro do teu organismo. Segunda crítica ao protocolo é que, na verdade, a dieta é que funciona, que o hormônio não serve a nada, que se você fizer a mesma dieta vai perder o mesmo peso. Talvez o mesmo peso sim, né? Agora tente fazer uma dieta tão restrita sem o HCG, vai sentir fome e principalmente
vai catabolizar, vai perder músculo e vai baixar o metabolismo. É esse hormônio que está te protegendo do catabolismo. Então é completamente diferente. As perdas em peso às vezes podem ser próximas. Agora, durante a dieta e o resultado final da dieta é completamente diferente. Terceira crítica ao HCG, diriam que o HCG é proibido, que é ilegal, que a sociedade brasileira não aprova. Meus caros, HCG é vendido nos Estados Unidos até em supermercado. HCG é livre o comércio nos Estados Unidos. E aqui nós encontramos o HCG nas manipulações, nas farmácias de manipulações. Em todas elas está presente o HCG liberado pela Anvisa. HCG é usado em tratamento de obesidade off-label, né? Porque funciona, porque percebeu-se que funciona e resolveu-se usar. E este mecanismo off-label é totalmente válido para todas as outras medicações praticamente de obesidade, funciona assim, chama off-label. Quarto, que a dieta não funciona, que o protocolo não funciona, aí fica muito difícil, né? Basta ver os resultados. Desafio no Brasil e às vezes no mundo a terem melhores resultados que os resultados que eu tenho. Prazo, cintura, medidas, metabolismo. Claro que eu não sou o único exemplo de quem trabalha com isso, mas sou um dos melhores com certeza, porque associei outras áreas a essa modulação. Sou médico ortopedista, sou médico do esporte, fiz fisiologia do exercício na USP, sou nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia, fiz pós-graduação em modulação hormonal, pós-graduação em endocrinologia. Quinto argumento, que seria uma dieta arriscada. O que é arriscado dentro do protocolo HCG? Lúcio tem mais de 16 mil pacientes acompanhados sem efeitos colaterais importantes. Eu tenho milhares de pacientes também sem nenhum efeito colateral importante. Lembrando que a dose varia de 125 unidades a 500 unidades por dia, usada durante 40 dias, e que na gestação a mulher produz o mesmo HCG em torno de 5 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil unidades por dia. E durante 90 dias, que é o primeiro trimestre de gestação. Então, se causasse câncer na dieta, a mulher morria durante a gestação de câncer. Arriscada é cirurgia bariátrica, que tem um índice de mortalidade gigante, né? Que é uma cirurgia grande. Arriscado é ser obeso, que vai te levar a inúmeras comorbidades, infartos, AVCs, tromboembolismo, morte súbita, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica. Então, arriscado é manter-se obeso, aí é arriscado demais, né? E isso é interesse total da indústria da doença, indústria farmacêutica, que ganha te vendendo remédios para emagrecer e ao mesmo tempo ganha com esses remédios que não funcionam. Porque você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta, você vai ter cardiopatia. E para tudo isso existe um remédio para tratar, que gera muito lucro, muito dinheiro. O mundo não quer acabar com a obesidade. A indústria farmacêutica, o capitalismo que impera, não quer acabar com a obesidade. E os médicos que criticam essa dieta são porque não conhecem a dieta, porque não trabalham com a dieta, porque não têm conhecimento para fazê-la e porque são medíocres. São pessoas que estão ali na média, que não vão evoluir, que vão continuar sendo médicos patrocinados por indústria farmacêutica, por congressos, laboratórios, que não vão à procura de coisas novas, medicina moderna, medicina que vem da natureza, medicina que vem da modulação hormonal, do conhecimento hormonal. Portanto, meus caros, espero ter esclarecido tudo sobre a dieta do HCG, o protocolo HCG, ok? Que vocês fiquem mais tranquilos. E saibam os reais motivos que te enganaram. A culpa talvez não seja sua, né? A vida inteira você escutou outra coisa. Obrigado e fiquem